Paulo Kramer, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dário. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes, internautas aí que acompanham a tua carreira vitoriosa. Bom, Paulo, nós estamos caminhando aí para a nona eleição presidencial de 88 para cá, a nona eleição direta. Você que está aí em Brasília esse tempo todo, como é que você descreve essa trajetória aí da democracia brasileira? Olha, realmente, eu estou em Brasília desde 1987, que foi o ano em que começaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que terminaria, né? Quer dizer, mais de um ano depois, quase 2 anos depois, em outubro de 1988, com a promulgação, né, da nova Constituição, da Constituição Federal, que de lá para cá, como você e os nossos ouvintes e internautas sabemos, já teve mais de 100 emendas, né? Você sabe que tem uma piada aqui em Brasília que é o seguinte: o Joãozinho foi à biblioteca, aí perguntou para a bibliotecária, moça, não. Aí ela falou assim, meu filho, infelizmente nós não trabalhamos com literatura periódica. Né? Porque muda por conta desse descompasso, né, que a gente poderia apontar entre uma sociedade brasileira que, mesmo aos trancos e barrancos, vai evoluindo, não é? Vai se desenvolvendo, e um sistema político que não consegue acompanhar direito essas mudanças. Né? Quer dizer, esse tipo de descompasso existe em todo lugar, nas democracias, nas ditaduras, não importa. Né? Mas aqui no Brasil, isso é particularmente grave. Veja, por exemplo, uma coisa que não mudou de lá para cá. Né? A gente vai falar do que mudou, mas antes vamos falar das coisas que não mudaram. Sim. Uma coisa que não mudou de lá para cá, Dário, é esse sistema eleitoral em que o eleitor vota em quem vê e elege quem ele não vê. Né? É um tipo que eu considero, como cientista político, particularmente perverso de representação proporcional, né? Que leva à alienação do eleitor em relação ao eleito. Né? São muitos cálculos que tem que se fazer do quociente eleitoral, depois do quociente partidário, né? Quer dizer, na parte das eleições proporcionais, né? Quer dizer, para eleger vereador, deputado federal, deputado estadual, isso agora mudou um pouco para melhor, na minha opinião. Acabaram-se as coligações proporcionais. Isso. Né? Cada partido tem que disputar sozinho as eleições para a Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados. Né? Então, melhorou nesse sentido. Assim como melhorou uma outra evolução, pequena, mas importante, é a cláusula de barreira. Quer dizer, os partidos que não tiverem condições de fazer um mínimo de votos, né, em pelo menos 1/3 dos estados da federação, né, eles estão condenados a médio prazo a desaparecer. É por isso que alguns partidos já estão se defendendo, formando as chamadas federações. As federações são diferentes, né? É importante a gente explicar isso, né, para as pessoas. Federação é diferente de coligação proporcional. A coligação proporcional era aquela aliança que se fazia entre partidos muito heterogêneos, né, e que acabava no momento em que as urnas se fechavam, né, da eleição mesmo, no final do dia da eleição. Né, sem nenhum compromisso ideológico, programático, etc, etc, etc. Muito bem. As federações, não. Agora mesmo, o TSE autorizou a federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania, antigo PPS, mais antigo ainda, Partido Comunista Brasileiro, né, do Roberto Freire. Então, na federação, os partidos que se federam, não é, eles precisam ficar juntos pelo menos 4 anos, quer dizer, o tempo de uma legislatura, tá certo? Não podem, a aliança não pode se desfazer instantaneamente. Né? E é óbvio que com esse tempo mais dilatado,
os políticos, né, os militantes, vão precisar chegar a algum tipo de modus vivendi, algum tipo de compatibilidade, não é? De pontos de vista programáticos, etc, etc. Mas veja, eu acho que a nossa Constituição, a nossa evolução constitucional, permeada aí por essas 9 eleições presidenciais, tem pontos positivos também, tá? A Constituição, os constituintes, né, de 87 e 88, eles, quase que num consenso unânime, né, eles chegaram à conclusão de que era necessário combater os efeitos e, quem sabe, até as causas, não é, da grande exclusão social. Tá? Quer dizer, períodos anteriores foram caracterizados por grande concentração de renda nas mãos de poucos, não é? E consequentemente, aumento da desigualdade social. Era como o ex-ministro Delfim definia, né? Quer dizer, esperavam o bolo crescer para um dia poder dividi-lo, não é? Mas a prioridade era o crescimento econômico. A prioridade dos constituintes, 87 e 88, foi outra. Foi justamente dividir mais esse bolo, né? E aí nós tivemos iniciativas importantes, como o surgimento do Sistema Único de Saúde, que provou aí a sua eficácia, a sua resiliência recentemente no combate à pandemia da Covid, não é? Procurou-se aumentar as verbas da educação e também, do ponto de vista estritamente político, viu, Dário? Eu acho que o progresso foi esse, a conquista da liberdade, a conquista da democracia, eleições periódicas, livres e limpas, não é? Para que o cidadão pudesse escolher livremente os seus representantes. Então, em todos os níveis. Então, eu considero isso um avanço, né? Um avanço. Onde é que a Constituição falhou, na minha opinião, né? Ela falhou pela mentalidade que predominava entre a maioria dos constituintes, mentalidade econômica ou ideologia econômica, se a gente quiser, muito estatizante, tá? Muito intervencionista, não é? E que a gente acabava de promulgar essa Constituição, lá fora caiu o Muro de Berlim, acabava o comunismo na União Soviética, não é? Acabava a União Soviética. Então, realmente, desse ponto de vista, eu acho que foi, como diria o saudoso, também constituinte, Roberto Campos, uma voz solitária na época, e que hoje encontra uma plateia que o aprova muito maior do que antigamente. Roberto Campos dizia que, sob esse ponto de vista econômico, a Constituição foi uma Constituição contra o Brasil, contra os interesses do Brasil, contra os interesses de desenvolvimento econômico. Então, veja, é um desenvolvimento, é uma evolução desigual. Alguns pontos positivos, outros pontos negativos. E do ponto de vista da democracia propriamente dita, a questão, né, dessa vitalidade democrática, como você disse, as eleições presidenciais, eleições livres, eleições parlamentares, a gente vê todas essas, você teceu aí um panorama, realmente fez uma síntese muito boa. E a cada eleição, as esperanças, elas se renovam. E às vezes a gente tem assim, uma onda renovatória muito grande. E as decepções vêm logo a seguir, né? Como é que o senhor enxerga assim, o amadurecimento do eleitor brasileiro? Você acha que o eleitor brasileiro ele continua esperançoso ou ele está mais decepcionado? Olha, o eleitor brasileiro ele faz aquilo que pode com os meios que estão à sua disposição, tá? Você nota que, se a gente comparar, por exemplo, com outras democracias mais maduras, mais avançadas, o nosso índice de rotatividade, né, de substituição de cadeiras, né, de ocupantes das cadeiras no Congresso, é muito alto, né? Ele às vezes chega até quase 50%. Em média histórica, fica aí na faixa de 35%, 40%. Então, assim, é como se o brasileiro, a cada 4 anos, tivesse se arrependido do voto que deu 4 anos antes, entendeu? Tá? Agora,
Eu acho, viu, Dário, que ao longo desse tempo aí, tem sim havido um certo amadurecimento cívico e político da nossa cidadania. Veja só uma coisa, às vezes isso se manifesta de uma forma inesperada. Olha aqui, muitas vezes, seja para o legislativo, seja para o executivo, ele vem com uma proposta bacana sobre educação, sobre saúde, sobre segurança pública. Bom, dependendo Muito idealista, do às vezes, estado, né? exatamente, dependendo do estado, dependendo da cidade, tá, onde ele faz isso, muitas vezes, tá, aqui por um ouvido e sai pelo outro do eleitor. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o caso de alguém que propõe segurança para os moradores lá da minha cidade de origem, Rio de Janeiro, sou carioca. Né? O que acontece? O eleitor simplesmente não acredita. Ele vê alguns desses problemas como tão antigos, tão históricos, tão estruturais, né? E você, não, esse camarada, esses aí estão prometendo isso, mas isso não vai acontecer. Né? Então, muitas vezes, para o político, estamos em época agora de eleições e, portanto, de pesquisas eleitorais, uma questão, um ângulo muito importante a ser explorado pelos candidatos nessas pesquisas é quais são os verdadeiros vetores do voto. Está entendendo? Não é porque Sim. uma cidade tem um crônico problema de segurança que o sujeito que aparecer com a melhor proposta de segurança vai convencer o eleitor de que aquela proposta é exequível. Né? O eleitor carioca está aí para provar. Na coisa da segurança, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele elege por outros motivos, Por tá? outras Mas não por razões. aqueles que a gente pensa que é o principal. Né? E hoje o que é mais determinante? A gente tem, de uns tempos para cá, o fator rede social, que muitos políticos conseguiram se eleger se fazendo aí praticamente sozinhos, né? Fazendo o próprio marketing e encaminhando o próprio discurso. Na eleição de 2018 isso aconteceu bastante. Você acha que isso vai se repetir agora em 2022 ou aqueles políticos tradicionais que têm ali o seu reduto, que têm ali aquela atuação mais convencional, eles vão recuperar espaço? Olha, eu diria para você o seguinte, a rede social ela não é capaz de refletir nada que não esteja acontecendo na realidade concreta. Né? A realidade virtual não substitui a realidade concreta. Né? Então, veja, muitos daqueles políticos, como você falou, que vieram na onda do Bolsonaro em 2018, vieram na onda das redes sociais, fizeram campanhas de baixo custo, né? Todas baseadas nesse contato direto, essas pessoas podem estar certas que ao longo desses 4 anos, bem ou mal, né? Como eu falei, com os recursos de que dispõe, o eleitor está lá olhando o que esse cara fez ou deixou de fazer, o que essa deputada ou esse deputado fez ou deixou de fazer. Então, isso às vezes, esse arrependimento, né, gera um voto de resgate naqueles candidatos que foram rejeitados em eleições anteriores. Agora, eu queria fazer uma observação, viu, Dário, se você me permite, de uma observação de caráter mais geral sobre esta eleição de 2022, que é o seguinte. A meu ver, esta será uma eleição peculiar, por quê? Porque, de um lado, continuará sendo uma eleição polarizada, radicalizada, né? Entre Fla-Flu ideológico, né? Fla-Flu ideológico, ou então Cruzeiro e Atlético, né? Nós e eles, tudo isso. Vai continuar assim, e acho que, sob esse ponto de vista, ela vai ser até mais sangrenta e violenta do que a eleição anterior, tá? Muito porque as redes sociais elas alimentam esse tipo de ressentimento, de ódio, etc. Porque forma-se a bolha e a pessoa só consegue falar para dentro da sua bolha. Não está disposta a escutar o que a bolha ao lado quer dizer. E a bolha ao lado também se comporta do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
né? Então, assim, É, tá, vai tem, ser uma tem um eleição outro, polarizada. Pois não, pois tem não. um outro aspecto. Que reforça a polarização é a presença do Lula em pessoa contra o Bolsonaro em pessoa. Porque na eleição passada, o Lula estava na eleição através de um preposto, né? Exato, exato. Um preposto, ou, segundo alguns engraçadinhos, um pré-poste, né? Mas vamos lá. Então, assim, vai ser uma eleição radicalizada, sem dúvida, polarizada, mas, diferentemente da eleição de 2018, ao meu ver, será uma eleição da reeleição. Eu não estou me referindo apenas ao presidente da República, não. Eu estou me referindo também a muitos governadores que estão com os cofres cheios de dinheiro para fazer bondades, né? Graças aos maciços recursos transferidos pela União, pelo Tesouro Nacional, no combate à Covid. Entendeu? Esse pessoal está no azul. Nunca, segundo. Olha, eu não sou economista, eu não sou expert, mas quem conhece contas públicas, quem conhece finanças públicas, diz para mim: os governos estaduais nunca estiveram tão no azul como estão hoje, não no vermelho, né? A mesma coisa os prefeitos. Eu costumo dizer, olha, o que o prefeito vai fazer com esse dinheiro, aí é um problema entre ele e o cidadão, né? Alguns vão ter uma gestão mais moderna, mais responsável, mais eficiente e vão saber gastar naquilo que realmente é preciso gastar para satisfazer as demandas mais legítimas do município, né? Outros vão gastar em chafariz, fonte, né? Se o eleitor gostar de fonte, chafariz, ótimo, o cara é reeleito. Se não gostar, ele leva pau, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: essa reeleição de 2022 vai ser uma eleição da reeleição, não apenas do Bolsonaro, que eu acredito que ele vai ganhar, tá? Como dos governadores, muitos governadores. Você falou então da reeleição e tá dizendo aí que Bolsonaro realmente tem grande chance de ser reeleito. Mas, né, observando esses dias aí as pesquisas estão apresentando o Lula com uma vantagem muito grande e, em alguns cenários, sendo projetada até uma vitória do Lula no primeiro turno. Seria um feito assim inédito, primeira vez que um presidente não conseguiria se reeleger. E, por outro lado, a gente tem visto uma distância muito grande do Lula com relação à população, ou seja, ele não vai para a rua, ao contrário do Bolsonaro, que está sempre cercado aí de multidões. O que está acontecendo aí, o professor? Os institutos estão enxergando uma realidade que as demais pessoas não estão enxergando? Veja só, Dário, esta é uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer aos diretores dos institutos de pesquisa, né? Sem nenhum tipo de prevenção contra eles, de desconfiança contra o trabalho deles, tá certo? Não tenho motivos, muito menos evidências, provas de que eles falseiam esses resultados. Mas aí, humildemente, eu sempre gostaria de fazer essa pergunta para os dirigentes dos institutos de pesquisa. Escuta, na longa experiência de vocês, acompanhando várias eleições anteriores, tá? Vocês já viram alguma vez uma situação em que o líder das intenções de voto para presidente, ele mal sai à rua e, quando sai, fica com medo de ser perseguido a pauladas, como se fosse uma ratazana prenha, né? Eu, pelo menos, na minha longa experiência de analista político, nunca vi, tá? Nunca vi. Então, pode ser que, ao fim e ao cabo, até as pesquisas estejam certas, né? Mas eu nunca vi isso, eu acho isso realmente muito estranho. Pois é, e isso deixa, né, a população bem desconfiada de todo o processo. Muitos começam a questionar de forma
veemente, aí, até mesmo expressando um temor de que pode haver uma fraude nessa eleição. Aí de dentro de Brasília, conhecendo esses bastidores aí, conhecendo o TSE, conhecendo as coisas como funcionam, o senhor tranquilizaria o eleitor? Pode ficar tranquilo com relação a esse aspecto de uma possível situação aí ilegítima? Olha, Dário, eu pessoalmente me sinto mais tranquilo nos últimos tempos, porque, para começo de conversa, eu não sou nem técnico em informática e nem especialista em epidemiologia da Covid, né? Porque o Brasil já teve 100 milhões de técnicos de futebol no tricampeonato de 1970. Recentemente, tivemos 200 milhões de epidemiologistas, imunologistas, não é? Técnicos em urna eletrônica, né? Eu confesso a minha absoluta ignorância em relação a esses assuntos. Agora, como cidadão e como analista político também, eu estou ultimamente mais tranquilo e vou te dizer por quê. Por conta de todo esse Bolsonaro fez, né? Levantando desconfiança sobre a lisura do processo de apuração. É menos um problema da urna eletrônica do que um problema de quando os dados chegam aqui no TSE, né? Que tem uma certa caixa preta, né? O Bolsonaro deixou isso tão em evidência que as pessoas passaram a ficar mais desconfiadas e vigilantes. Então, se algum gênio do mal, certo? Algum doutor Silvana, algum Lex Luthor, né? Esteja, né, infraudar esse processo, esse vilão vai ter que ter muito mais cuidado. Muito mais cuidado. Por quê? Porque está todo mundo de olho. Está todo mundo de olho e Bolsonaro, acho, na minha opinião, teve um papel importante em aumentar a visibilidade desse problema. E o embate foi muito grande para tentar aprovar o chamado voto auditável, né? Faz sentido cobrar esse voto auditável e essa defesa ferrenha, aí, sobretudo de ministros do STF, que também fazem parte do TSE, contra o voto auditável. Por que desse embate todo? Não seria um negócio tão simples de fazer? Olha, veja só, o TSE ele é uma burocracia portentosa que, mesmo em anos de eleição, fica com nacos significativos do orçamento público. E como a gente aprende aí em sociologia das organizações, né? Quer dizer, aquela visão do Max Weber sobre a burocracia, né? A burocracia é uma máquina de resolver problemas, mas é também um aparelho de poder. Tá? É também um aparelho de poder. Você veja como é que os burocratas do TSE legislam furiosamente sem terem sido eleitos por voto de ninguém. Voto de ninguém. Mas as normativas que eles batem, às vezes a impressão que eu tenho, sabe, Dário, é que burocrata do TSE não gosta de eleitor, nem gosta de eleição. De tanto gesso que ele vai botando, entendeu? Para, digamos assim, sufocar o processo da livre expressão da vontade popular e da expressão da verdade eleitoral. Então, veja só, essa burocracia estava navegando em céu de brigadeiro, tá certo? O nosso sistema é melhor do mundo, é o mais moderno, papapá, pepepé, pipipi. Aí chega o Bolsonaro e balança o barco. Assim, não, eu quero valorar. Mais uma vez, não apenas como analista político, mas como cidadão, né? Eu acho muito estranho que alguém fique a favor da falta de transparência e contra o voto auditável, que é mais transparente, né? Mas essa é uma batalha que ainda está se travando, é uma guerra, né? Na verdade, que ainda está se travando, com várias batalhas ainda pela frente. Então, os telespectadores podem aguardar grandes emoções nos próximos capítulos. Bom,
Falando em polarização política, né? Hoje tudo acaba sendo polarizado, né? Uma discussão dessa que poderia ser bem mais simples acaba virando aí um embate ferrenho, e uma etapa foi cumprida agora e isso provavelmente voltará à pauta um pouco mais adiante. Isso é um sinal de vitalidade democrática, professor Paulo? Esse acirramento ideológico que nós estamos vivendo de uns tempos para cá? Olha, eu acho meio inevitável, sobretudo em razão das plataformas em que essas discussões são travadas, né? Twitter, WhatsApp, né? Instagram, né? Eu professor, né? Eu prefiro discussões que, em vez de produzir apenas calor, também produzam alguma luz, né? Então, muitas vezes, o eleitor, o cidadão, eles ficam decepcionados porque eles ficam desorientados, né? Porque dessa discussão, em vez de sair luz, sai às vezes muito calor. Mas eu acho que nesses tempos polarizados, que não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro vivem, não é? Você tem, você tem, digamos assim, poucos exemplos de democracias avançadas em que a polarização não é muito forte. Então, eu daria dois aqui. O Japão, que ainda continua basicamente com uma política consensual, tá certo? E a Alemanha, que na Europa é o menos polarizado dos países. Tá? Quer dizer, ficou digamos assim, blindada, a Alemanha ficou blindada em relação a esses movimentos que, por exemplo, na Itália, depois na Espanha, acabaram com os partidos tradicionais, trouxeram novos partidos. O alemão continua ali alternando a sua fidelidade entre a democracia cristã e a social-democracia. Né? Então, isso. Mas hoje a regra, infelizmente, a regra no mundo é a polarização, né? É o pega para capar. Pois é, a gente falava aí da redemocratização, né, desse período depois da Constituição de 88, e nós tivemos assim legendas que antes eram muito fortes e chegaram na eleição de 89 sem muito peso. Ou seja, ali naquele momento, quando vai para o segundo turno o Lula e o Collor, né? Eu ouvi esses dias uma análise dizendo o seguinte: olha, essa coisa de polarização não é recente. Se a gente for olhar, em todas as eleições nós tivemos uma polarização, porque é uma coisa natural. Chega uma hora que fica para decidir entre um ou outro, né? Sim, sim. É verdade. Agora, o que é diferente, o que é novo, na minha opinião, é que essa moral, né, ela hoje não se restringe mais ao período dos meses próximos à eleição. Né? A gente teve um debate eleitoral antes e continuamos tendo depois da eleição de 2018. Né? Porque, como eu disse, a natureza das plataformas, das redes sociais, estimula esse tipo de agressividade, né, de polarização. Né? E você. Nós estamos com o público do Brasil inteiro, mas particularmente com o público mineiro. Né? Você aí em Caratinga, na Zona da Mata, né, de Minas. Né? Minas sempre foi o estado, né, caracterizado, seus políticos tradicionais, né, caracterizados pela capacidade de conciliação, não é? De ação. Lembrando aqui grandes nomes, né, dos dois lados, tá? Milton Campos, Gustavo Capanema, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, né, quer dizer, Magalhães Pinto, né? Homens capazes, então, de colocar todas as posições diferentes numa mesa e conciliar, não é? Bom, hoje a gente não vê, eu não sei nem se nas condições atuais seria possível que surgissem novamente figuras assim. O fato é que não existem mais figuras assim. Não existem mais figuras assim, né? Agora, Minas continua, para nós analistas políticos, continua sendo um estado importantíssimo, porque, como a gente sabe,
de todas as eleições presidenciais que nós tivemos de 89 para cá, o presidente eleito teve que ser o vencedor em Minas. Em só 2 estados, só que com uma população muito menor, o Amazonas e em Minas Gerais, isso acontece desde 89. O presidente eleito sempre ganhou em Minas também, né? E no Amazonas, né? Então, por isso que é um... Por quê? Porque Minas é uma síntese do Brasil, né? Nós temos o Triângulo, nós temos a Zona da Mata, nós temos o Quadrilátero Ferrífero, nós temos o Sul, né, que recebe muita influência de São Paulo, nós temos o norte de Minas, né, Montes Claros, né, aquela região ali também muito influenciada pelo sertão do São Francisco. Então, é um estado síntese, né? Além de ser, na área da energia elétrica, a caixa d'água nacional, né, como nós sabemos. E esse fator aí mineiro nessa eleição, né? Nós estamos vindo aí de um acordo entre Lula e Calil. Dizem que o Zema está um pouco em cima do muro, mas a tendência, obviamente, é ele se alinhar com o Bolsonaro. Há uma tendência aqui no estado de se acirrar uma eleição que a princípio parecia tranquila para o Romeu Zema, né? Sim, é verdade. É verdade. Quer dizer, tivemos agora recentemente, né, como você disse, o anúncio dessa aliança do Lula com o Calil, não é? O senador que era suplente do Anastasia, né, o senador Alexandre Silveira, do PSD, né, ele está se posicionando em favor dessa aliança aí, Lula-Calil, né? E temos o Romeu Zema. Eu acho assim, uma das razões pelas quais no Brasil, desde que nós temos reeleição, 1% dos governadores que buscaram a reeleição conseguiram se reeleger, tá? E no caso dos presidentes da República, 100%. 100% buscaram a reeleição e 100% conseguiram a reeleição, tá? Ora, isso tem a ver, sem dúvida alguma, né, com o peso da máquina administrativa do Poder Executivo, tanto na União como nos estados grandes, como São Paulo, onde os tucanos, parece que agora isso vai ser quebrado, né? Não sei, pode ser, né? Mas São Paulo, em que aquela predominância tucana sempre foi muito tranquila, entendeu? Por mais de 20 anos. Não é? Por quê? Porque o executivo ele detém nas suas mãos, concentra nas suas mãos, grandes instrumentos de persuasão ou de aliciamento. Quem é favorável diz que é persuasão, quem é contra diz que é aliciamento. Né? Mas o fato é esse: o poder de convencimento da máquina do executivo é muito grande. Pois é, e aliado a isso, né, a gente vê uma tendência do eleitor a estabilizar pelo menos um pouco as coisas, né? Ou seja, parece que o eleitor também não gosta muito de solavancos na política, porque isso acaba refletindo no dia a dia, né? Assim, as eleições são ciclos, viu? Você tem ciclos que são, às vezes, predominantemente de renovação e outros que são ciclos de manutenção, de conservação, né? E tem esse momento aí, sui generis, que nós estamos vivendo, que é, como eu falei, uma eleição polarizada, mas também com fortes componentes de reeleição. E vai ser uma eleição assim, muito personalista, né? A gente vê tudo girando em torno das figuras, né? das personalidades, Lula e Bolsonaro, né? São personalidades fortes, né? Olha, nossa política é personalista, tá? E as instituições, como os partidos políticos, reforçam esse personalismo. Porque veja só você o seguinte: nos nossos partidos políticos, o presidente nacional do partido praticamente é um deus, ele praticamente é um rei, né? Os recursos do fundo partidário, os recursos do fundo eleitoral chegam, tá certo,
na presidência nacional do partido, e vai ser esse presidente nacional, com seus aliados, presidentes regionais, que vão definir, na verdade, quem vai ficar com mais grana para fazer uma campanha melhor do que o outro. A gente cansa de ouvir, não é, reclamações, não contra os seus adversários, mas contra os seus aliados do partido. Assim, fulano, eu perdi porque fulano me deu dinheiro, eu perdi porque ele privilegiou o outro, porque não, aí realmente eu acho que era necessário que a gente buscasse mecanismos para oxigenar, tá certo? E democratizar a vida interna dos nossos partidos. Tá? Eu, como você sabe, eu disse aqui desde o começo, eu não sou particularmente um fã do sistema de representação proporcional. Eu prefiro voto majoritário, distrital ou na pior das hipóteses, o distritão, né? Que ganha quem tem voto e acabou-se. Muito bem. Agora, dentro do sistema proporcional, eu acho que a gente teria uma coisa a médio prazo. A curto prazo, todo mundo vai reclamar do mesmo jeito. Mas a médio prazo, eu acho que a gente teria uma evolução. Sim. Se a gente adotasse um sistema de lista fechada, tá? Em que o grande combate, o primeiro grande combate a ser travado, ia ser dentro do partido, na convenção, para ver qual é o grupo que ia colocar na frente, lá no topo da lista, os seus candidatos. Né? Então, isso leva, na minha opinião, pela experiência que eu observo em outros países, na Espanha, em Portugal, isso leva a uma democratização da vida partidária. Olha, você às vezes liga esses canais de TV a cabo, pega aí a TVE espanhola ou a SIC portuguesa, aí às vezes você está desprevenido, vê um camarada ali que solta os cachorros no outro e tal, você pensa que são pessoas de partidos diferentes. Não, aquilo é a convenção do mesmo partido, são as facções, entendeu? Do mesmo partido, para ver quem é que fica na frente da lista fechada, entendeu? É claro, veja só, é claro que a curto prazo a coisa não muda num passe de mágica, porque quem tem a vantagem hoje, né, de ser um oligarca partidário, da cúpula partidária, ainda assim vai continuar influenciando as convenções. Só que, se esses afilhados, filhos, parentes, genro, nora, etc., mulher, se esses apadrinhados começarem a perder a eleição, vai ficar ruim para o cacique partidário, entendeu? Ele vai ter que pensar num jeito de abrir mais o processo de escolha. Né? Então, tem muita coisa aí no nosso Brasil para a gente mudar, para a gente melhorar também na política. Pois é, e falando de partidos, olha só, nós chegamos num ponto que nós tínhamos dois grandes partidos que polarizavam aí as eleições presidenciais, o PT e o PSDB. O PT, aos trancos e barrancos, né, conseguiu aí se manter e vai disputar novamente com grandes chances aí a eleição, mas o PSDB a gente viu acontecer exatamente o contrário. O que levou a essa derrocada do PSDB? Dário, o PSDB, na classificação da literatura da ciência política, o partido de quadros, tá certo? É um partido de elites, né? É um partido que existe uma clara diferença, né, entre as bases e a cúpula. Veja, todos os partidos têm, como dizia lá um cientista político alemão, Robert Michels, né, todos os partidos têm uma tendência às suas máquinas se transformarem em oligarquias, uns mais, outros menos. Né? Mas no caso do PSDB, essa oligarquização foi tão longe, né, a ponto daqueles oligarcas que estavam há mais tempo comandando as rédeas do partido, né, não aceitarem nem o resultado das prévias e fizeram tudo para sabotar o Dória. Fizeram tudo para sabotar o Dória. O Dória não é daquela turminha de Tasso Gereissati, Aécio, Fernando Henrique, Serra, né? Não é daquela turminha. Né? Como não era, pau nele. Né?
Então, porque, veja, em outros países, mesmo quando a convenção ou as prévias escolhem um candidato que todo mundo sabe que não é muito, né? Mas o processo de escolha institucionalizado, vamos respeitar aquele resultado. Todo mundo respeita aquele resultado. Tudo bem, a gente não ganha essa eleição, fica com outro nome, né? Porque esse é um outro defeito dessa forte oligarquização dos partidos políticos no Brasil. A fila não anda, ou anda com muita dificuldade. Você está entendendo? Lá nos Estados Unidos, né, casos como o do Richard Nixon, tá? Partido Republicano, que concorreu a presidente em 1960, perdeu, não é? E teve uma chance de concorrer em 1968 e ganhar. Lá isso é muito raro. Lá isso é muito raro. É o seguinte, o sujeito perdeu, a fila andou. O partido já vai procurar, através das primárias, das convenções, o partido já vai procurar outro nome, né? E eu acho isso positivo. Pois é, tem essa cultura, né, da política interna, né, no partido. E, e com relação ao PSDB, né, depois que surge o Bolsonaro, ele tentou se viabilizar como terceira via entre Bolsonaro e PT, né, que é a grande polarização. Por que a terceira via não está tendo essa condição de se viabilizar mais? Eu tenho, não vou nem dizer que é uma hipótese científica, é um palpite, tá bom? O meu palpite é o seguinte: a terceira, por quê? No caso do Lula, o eleitor fiel ao Lula vê o Lula como um candidato anti-sistema, anti-establishment. A mesma coisa vale para o eleitor fiel do Bolsonaro. Bolsonaro é anti-establishment, é anti-sistema. Ora, a terceira via, as caras da terceira via, né, por uma razão ou outra, são a cara do próprio establishment, são a cara do próprio sistema, são a cara da própria classe política. Uma classe política que hoje, infelizmente, não é, está desmoralizada perante a grande parte da opinião pública, né? Uma classe política que está desmoralizada. É claro que Lula é establishment. É claro que Bolsonaro, com seus 30 anos de vida parlamentar, também é establishment, né? Mas eles conseguem disfarçar. A terceira via não consegue. Mas você acha que o Moro, por exemplo, tem essa cara de ser do sistema? Se alguém do sistema, o Moro foi o cara que combateu, bateu de frente aí, né? Por que o Moro, que é um outsider da política, não conseguiu chegar? Olha, o Moro, por incrível que pareça, a entrada dele na política, que foi o maior mico que ele pagou na vida dele, na minha opinião, tá? A entrada dele na política fez com que ele se contaminasse, estou dizendo, aos olhos do eleitor, fez que ele se contaminasse com esse contato com a classe política, uma classe política que, como você bem lembrou, em sua maioria odeia o Moro. Odeia o Moro. Olha, eu realmente, eu ontem recebi aqui no WhatsApp, na rede social, a notícia de que o Moro estaria, então, se posicionando, tentando ser candidato a senador pelo estado de São Paulo. Tá? Eu sinto, porque eu reconheço, eu como cidadão, eu reconheço, né, os avanços proporcionados pela Operação Lava Jato, da qual ele foi o líder, né? Por isso mesmo, eu temo que o Moro, se eleito senador, em um ano os colegas vão dar um jeito de caçar ele. Igual fizeram com aquela, igual fizeram com aquela juíza lá do Mato Grosso, né? Que se elegeu senadora. A juíza Selma, que se dizia o Bolsonaro de saias. O Moro de saias. Exatamente. O Moro de saias. O Moro de saias. Então,
o Moro ele não é querido, ele não foi metabolizado pelo sistema político, né? E ele corre um grande risco. Ao mesmo tempo, né, como eu falei, desde que entrou para a política, só pagou mico, só levou toco, só levou rasteira, né? Olha aqui, você sabe que o grande escritor alagoano, Graciliano Ramos, né, Vidas Secas e outras obras de São Bernardo, né, outras obras importantes, Memórias do ele Castro. também, por um curto período, ainda na Primeira República, ele foi prefeito não é da sua cidade natal, mas perto da sua cidade natal, Palmeira dos Índios, que é uma cidade importante do interior das Alagoas. Da experiência política dele como prefeito, veio a seguinte frase que ele pronunciou depois: eu descobri que o esporte nacional brasileiro não é o futebol. O esporte nacional brasileiro é a rasteira. Veja. E pelo visto continua sendo, né? Continua sendo. Dário, quando eu ministro meus cursos para candidatos de marketing político, oratória, eu digo sempre para eles o seguinte: vocês têm que estar acostumados com a única coisa líquida e certa de uma eleição. Eles perguntam: o que é, professor? A traição. Trairagem. A traição. Trairagem total. Tem um negócio aqui, tem um negócio do Brasil, a gente ri, mas a coisa é trágica, entendeu? Mas é que é uma coisa tão canalha que a gente acaba rindo, né? É a tal da recompra de votos. O que acontece? O sujeito vai lá para o cabo eleitoral, líder comunitário, prefeito, vereador, não interessa. Chega para o cara e fala assim: vem cá, quantos votos você garante para mim? Tanto. Eu falo assim: quanto é que é isso por cabeça? Ah, é tanto. Aí dá uma grana, dá um pacote de dinheiro para o cara. Aí, esse candidato, depois da eleição, vê que não teve nem um terço daqueles votos que o outro prometeu. Ele vai tentar descobrir por quê? O seguinte: aquele cabo eleitoral foi procurado por alguém com mais dinheiro que ele, mas num período mais próximo da eleição, e efetuou, então, a recompra de votos, ou a revenda, né? Então é isso. São coisas lamentáveis que a gente vê aí na política e, infelizmente, como eu disse, né, nós tivemos essa onda renovatória em 2018, entrou muita gente inexperiente no Congresso, e esses parlamentares de primeira viagem, muitos deles não vão votar, né, professor? Não vão votar. Tem muita gente, olha só, tem muita gente que desiludiu, não só desiludiu o eleitor, mas como também se desiludiu a si mesmo. Então, por exemplo, o ex-ator pornô, o Alexandre Frota, ele já disse que pendurou a chuteira, foi a última vez, não vai voltar, né? Acho para falar de mais exemplo de São Paulo, acho muito difícil aquela moça Joyce Hasselmann voltar. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela recebeu uma votação muito expressiva. Muito expressiva. Tá? E dois anos depois, na eleição para prefeito, ela não chegou nem a ter 1% dos votos para prefeito da cidade de São Paulo. Então, veja, alguma coisa aí, né, aconteceu, quer dizer, algum cristal de confiança se quebrou entre esses políticos e os seus eleitores. Pois é, porque, né, eu conversei esses dias com um deputado federal muito experiente, para você ter uma ideia, ele está no 7º mandato, e ele disse que esses deputados aí são conhecidos como sarampo, dá uma vez só. Dá uma vez só. Uma vez só e nunca mais. E também tem aqueles candidatos Copa do Mundo, né, que só aparecem de 4 em 4 anos. Né? Só de 4 em 4 anos. Professor Paulo Kramer, muito obrigado pela conversa, por participar aqui do nosso programa Questão Política. Realmente foi um papo muito agradável. Olha, eu que agradeço. Eu estava já há muito tempo querendo conversar com você aí no ar, né? E dizer que aqui em Brasília continuamos à disposição, né? E espero que tenhamos oportunidades futuras de voltar a nos encontrar e conversar, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigado.